Converso com a professora e psicóloga Lina-Su Matsumoto. Lina-Su Matsumoto. Eu vou fazer uma apresentação breve dela e já eu convido ela para entrar aqui. A professora Lina-Su Matsumoto é psicóloga clínica, palestrante, escritora e mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em TCC, Terapia Cognitiva Certificada, pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Ela é diretora do espaço Cuidar com Paixão, idealizadora do projeto Cuidar, Cuidadores Unidos e Informados das Desordens Afetivas e Relacionadas. Isso que é cuidar. É coordenadora do curso de formação em terapia cognitiva, narrativa e focada na compaixão no Centro de Estudos do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nossa, eu quero muito conversar com a professora Lina. Convidei-a para entrar. Professora! Tudo bem? Boa tarde, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Prazer meu, Joyce, uma alegria muito grande estar falando pessoalmente com você, viu? Muito bom, eu queria, em seu nome, já que você que está presente, agradecer a todas as pessoas, os profissionais que trabalham nessa pandemia, no Hospital das Clínicas, no SUS, nesse Brasil todo. Eu queria aproveitar a sua presença e dizer que vocês são as pessoas mais importantes que temos. E é com vocês que contamos. E eu, da minha parte, prometo fazer tudo que eu tenho que fazer, que é tomar vacina, usar máscara, fazer distanciamento social e álcool em gel. E a gente no online continua fazendo trabalho voluntário e, no meu caso, espalhando a compaixão, né, Joyce? Então, eu ia perguntar para você, para começar, professora, por que você escolheu esse tema compaixão? E o que quer dizer exatamente? Porque às vezes a gente confunde, né? O que é compaixão. Isso. Então, eu sou voluntária lá no Instituto de Psiquiatria desde 2008. E aí, em 2013, o professor Lutufo me convidou para fazer um mestrado com ele. E eu falei, mas eu não quero fazer mestrado, né? Mas assim, não tem nenhum tema que você se interesse? Eu já era terapeuta cognitiva, né? Cognitivismo e budismo. Eu adoraria estudar isso. Mas, não, mas eu não quero estudar isso. E aí virou o que virou o projeto do mestrado de falar de compaixão em psiquiatria. Mas por que eu não queria? Porque eu achava que eu era uma budista fajuta. Eu achava que eu era fajuta. Vem da origem, vem do meu pai, vem da etnia, mas eu nunca tinha estudado o budismo. E hoje eu estudo o budismo. Então, eu descobri que no meu DNA estava esse budismo todo, né? E o que o budismo tem a ver com compaixão. Então, mas não é só o budismo, né? Então, por exemplo, a Cabala é uma coisa que eu estudei muito. É até engraçado o japonês falar que estudou Cabala, mas eu estudei muito, tem muitos pontos de contato com o budismo. E é maravilhoso descobrir, né, que nas diferentes etnias pela humanidade, a compaixão sempre esteve presente, que é o sofrer com. Eu sofro com a dor do outro e faço alguma coisa para aliviar. Só aí que não só com a do outro, aí com a que minha entra a compaixão. também. Aí que entra a compaixão. Então, de algum jeito, a minha história de vida, né, que eu fui ser psicóloga mais velha, né? Tudo que eu passei na minha vida, e uma situação que eu quase morri mesmo, a compaixão foi o que me salvou. Você pode contar o que foi? Eu posso. Então, essa ideia de que a compaixão foi o que me salvou, mas o sofrimento meu e depois o do outro, porque sempre foi primeiro do outro.
E aí a ideia do projeto é que eu preciso primeiro ter contato com a minha dor, com o meu sofrimento, aprender a aliviar esse sofrimento, e aí sim, eu cuidando de mim, eu cuido do outro. Sim. Que nem a Tá? máscara no avião, né? Exatamente, é a metáfora mesmo. Porque, especialmente as mulheres, e mães, e netas, e Tem irmãs, a tendência a gente cuidar tem antes dos outros. sempre primeiro o outro. Só que quando a matrona, digamos assim, né, da família adoece, desorganiza tudo. Então, por isso, o projeto Cuidar, a gente precisa estar bem informado de tudo que é psiquiatria, as desordens afetivas, né, as doenças relacionadas. E se a gente sabe que a compaixão e o treino da compaixão pode ajudar, pode ser o antídoto de várias questões importantes, é um caminho. É avisar, põe a máscara, depois você põe a máscara na criança ao seu lado, no idoso ao seu lado. Então, ensinar autocuidado é ensinar autocompaixão. É isso que eu acredito. E aí, como que foi isso, né? Eu fui fazer faculdade mais velha, então eu me formei com 50 anos, na faculdade de psicologia. E no ano que eu ia me formar, em 2007, eu fiquei muito doente e fiquei internada no Einstein 3 dias e ninguém sabia o que eu tinha. Em 3 dias eu emagreci 10 quilos. Nossa, o que que Então, era? doença autoimune. Foi o diagnóstico depois de 3 dias. Mas foram 2 anos depois de viuvez, 4 anos depois de um tratamento de câncer do meu marido. Então, muitas questões da vida, do ciclo da vida, né? E aí, aquele dia, fez 14 anos agora, dia 29 É, de maio, 2007, né? que eu disse, eu não vou morrer hoje, eu vou sair desse hospital, eu tenho uma filha para criar e eu vou me formar psicóloga. E vou fazer alguma coisa bem bacana. E Uhum. era essa a minha ideia. Tá. E aí, de lá para cá, eu me formei, final de 2007. Aí, desde 2008, eu sou voluntária pelo SUS, lá no Instituto de Que Psiquiatria, além do maravilhoso. consultório, né? Isso que é dar, dar em troca, né? Recebeu. É bem isso. E a ideia principal de trazer a compaixão no âmbito da clínica psiquiátrica, se eu estou sofrendo e eu vejo o seu sofrimento, ao te ajudar, eu te vejo sorrir, eu me ajudo. Se E cura, esse é né? o contágio, é É. curativo, é curativo. E esse é o contágio da compaixão. Então, especialmente do ano passado para cá, no meio da pandemia, gente, é espalhar compaixão. Vamos viralizar isso, né? Porque é contagioso. Como que a gente faz para despertar nas pessoas isso? Sim, a pandemia foi um gatilho. Existe Sim. algum tipo de mecanismo, de ferramenta? Quando a pesquisa que eu fiz foi de 2015 a 2018, foi para estresse pós-traumático, era o diagnóstico principal, que é a bola da vez desde o ano passado, né, em termos de tudo que aconteceu, de doença, de óbito, enfim. Só que muitas pessoas, não é exatamente o que aconteceu na pandemia, porque não teve a doença, não teve óbito, mas foi um gatilho poderoso, o medo da morte, da finitude, de voltar alguma coisa da história, né? Então, eu já fiz atendimento de treino de compaixão online, a gente já fez isso ano passado. Bom, agora é Agora, necessário, né, que seja online, bastante, né? necessário, necessário. E aí, no tempo do ano passado da pandemia, por conta do trânsito que estava dentro de casa, sobrava tempo, né? Digamos assim, em São Paulo. Aí eu tive uma ideia de pegar as 8 sessões que foi do projeto do mestrado e transformar em videoaulas. Ah, que Então, eu bacana. fiz todo esse trabalho, gravei, faz mais ou menos um ano que está gravado. Aí criei o canal do YouTube e está disponível Está lá no seu nome, exatamente professora? Prof. Lina Sue. E aí, além de estar lá as videoaulas,
as pessoas assistem, mas elas têm dúvida, como é que eu trago isso no meu dia a dia? Sim. Na prática, no concreto, que é o que Porque você às vezes a perguntou, teoria é né, muito Joyce? bonita, mas a gente tem dificuldade. É. Aí, o que, que eu vou fazer? Aí também surgiu outra ideia esse ano. Esse ano está um ano muito difícil, né? O primeiro semestre foi bem difícil. Nossa Senhora. E a minha ideia também foi, olha, a gente está sempre pensando no paciente, mas agora eu vou pensar no cuidador. Então, eu propus esse projeto lá no IPQ, com apoio do meu orientador, professor Lotufo, professor Gataz, professor Luciano, de fazer esses 9 encontros na hora do almoço com as pessoas que trabalham no IPQ, todas as pessoas, colaboradores, quem quiser participar. Aí depois eu pensei, gente, mas a pessoa está na hora do almoço, se ele está lá na portaria, ele não vai poder fazer. Aí eu falei, então nós vamos fazer à noite. Então nós vamos fazer à noite pelo Instagram aberto, entendeu? Então começa quinta que vem e a gente segue 9 Ah, que semanas bom! Então a gente explicando. está se Aí, falando bem na hora, né, da nova. aí quando eu recebi o teu convite, eu pensei assim, gente, esse convite é auspicioso, Veio na hora, né, porque na a hora Joyce correta. vai ajudar a explorar e a divulgar, né? E deixa eu só te falar um segredo, né? Quando eu li a sua coluna na Folha, era tão interessante, eu fiquei pensando nisso ontem, foi muito engraçado. Porque era uma brisa fresca, sabe assim? Era uma narrativa, eu não sei as feministas o que dirão, mas para mim, às vezes eu li alguma coisa, era como se você autorizasse a minha narrativa Ah, que mais bom ouvir autêntica, mais isso! arrojada, porque tinha assim uma irreverência, né? Uma autenticidade. Então, tipo assim, olha, você pode ser você mesma. Você não falava isso, mas estava ali implícito, né? Então, assim, foi tão interessante o convite, porque, olha, você pode dar uma entrevista amanhã? Posso. E às vezes vem pedir para o UOL, para vários. É com a Joyce. Eu falei, com a Joyce? Foi tão assim, gostoso. Eu falei, isso vai ser auspicioso para a compaixão, Nossa! para esse trabalho. Professor, e para Eu mim fiquei, ouvir isso é um bálsamo para minha alma, tá? Queria te dizer isso. eu fiquei tão feliz. Foi assim, uma alegria gostosa, sabe? É um Entendeu? prazer, é um prazer. Agora, quais são as evidências, professora, de que a compaixão dá resultados? Então, na pesquisa, a gente fez análise estatística, enfim, né, tem todos esses trabalhos para comprovar numericamente. Então, tem a parte qualitativa, que são as narrativas dessas pessoas, né? E tem os números. Então, hoje é mais fácil falar de pesquisa por conta das pesquisas da vacina, né? Então, todo mundo entende que tem 2 grupos, um grupo recebe a vacina de verdade e um grupo recebe a vacina O placebo, né? placebo. No caso de psicoterapia, não existe essa ideia, porque você está em contato, mas é como se um grupo fosse um grupo de apoio, que você não vai falar de compaixão, não vai falar de nada, vai só manejar o grupo, e o outro grupo é esse protocolo de 8 sessões, que aí tem material, tem tudo. Então, o que a gente fez em 8 semanas, em grupo, 1h30, a gente conseguiu mostrar que aumentar 20% na sua autocompaixão diminui os seus sintomas de estresse pós-traumático em 54%, o que é um número bastante importante, tá? É uma Significativo. queda significativa. Depressão, mais do que 40% a menos nas escalas, né, que a gente utilizou, ansiedade, menos 30%. Então, são números importantes. Mas o mais importante, pensando em prevenção, é na escala de desesperança. Porque, segundo a terapia cognitiva, da forma que a gente entende, quanto mais alto a sua desesperança, mais grave seria. Porque a desesperança te levaria, com o tempo, a pensar, está muito difícil. Ai, não vale a pena. Como é que eu acabo com esse sofrimento? Talvez fosse melhor eu dormir e não acordar mais. E daí até você começar a ideação suicida. Você pensar em formas, começar a planejar.
Então, essa escala, ela tem uma grandeza, que se ela estiver muito alta na desesperança, a gente precisa fazer uma intervenção, né? E critério para internação Sim. é ideação. E essa escala caiu também 34%, o que é expressivo, né? Tá? Mas Eu acho que acho. Pode falar, professora. o inédito do estudo, na verdade, é que sempre que se falou de transtorno de estresse pós-traumático, se falou em medo e ansiedade, tá? Então, antigamente, esse nome era neurose de guerra. As pessoas voltavam da guerra e não se adaptavam mais ao mundo. E, atualmente, de 2013 para cá, falar de transtorno de estresse pós-traumático, a gente não fala mais só de medo e ansiedade, fala de vergonha, de culpa e tristeza. Que interessante. Então, é a primeira vez que um diagnóstico em psiquiatria traz como sintoma emoções, né? Tristeza. Explica um caso de vergonha. Porque a questão é que, dependendo do que aconteceu, e a gente teve, em média, as pessoas tinham de 8 a 10 eventos traumáticos, não era um evento só. Então, eram pacientes bastante graves. Então, se eu falar de suicídio de filho, ou de marido, ou de parente, a vergonha disso ter acontecido na minha família, a culpa de eu não achar que eu podia ter feito mais, né? E esse looping, a pessoa ficaria nesse ciclo de vergonha e culpa, se culpando, se arrependendo, se culpando, e ela não consegue enxergar outra saída. Então a desesperança aumenta, tá? Sem falar no âmbito clínico, falando de mim, de você, por exemplo, quem está funcional trabalhando, os ciclos de vergonha e culpa geralmente aumentam muito a nossa autocrítica. Por quê? Porque se eu for bem autocrítica, eu faço tudo certo, você não me culpa e eu não passo vergonha. Então tem uma lógica que vai acontecendo desde muito cedo, né? Eu estudava em 2008 e 2009 bullying e transtornos alimentares. Uhum. Então tinha muito questão de vergonha e culpa e levaria você a um perfeccionismo. Mas aquele perfeccionismo que a gente chama de mal adaptativo, porque ele é exagerado, ele cobra Não é demais, saudável, né? não é o saudável, né? Então, nesse momento, a gente percebeu o quê? Que a diminuição, a gente usou uma escala para medir vergonha e uma escala para medir autocrítica. E essas duas escalas também diminuíram 20%, tá? Então, foi bacana o resultado, e o mais bacana ainda é que a minha hipótese estava errada. Então, é tão bom quando a gente está errada como eu estava errada na minha hipótese. Porque eu achava que o grupo que recebeu as 8 sessões de compaixão ia melhorar mais do que o outro grupo, que não podia falar de compaixão, o grupo. Só que nas gravações das sessões, a palavra culpa aparecia, a palavra gratidão aparecia, compaixão, e os dois grupos estatisticamente melhoraram igual. Esse foi o achado. Então eu estava errada, porque não precisa de papel, de formulário, de técnica, mas sim o olhar, a presença do outro, validando a sua narrativa de sofrimento, de dor. E a Que pessoa bonito. podia, naquele momento, no grupo, é como se fosse transmutar essa emoção negativa, difícil, da morte, do sofrimento, né? E como é que a gente sabe, né, Joyce, além dos números? Eu ia te Então, perguntar assim, uma coisa que eu estou com medo e eu queria muito entender. Não sei se tem alguma coisa a diga. ver com o que você ia falar. Isso tem a ver com psicologia positiva ou psiquiatria positiva? Então, porque a gente editou um livro, organizou, eu e o Leonardo Machado, né, da Federal de Recife, e a gente lançou antes da pandemia, e foi um dos livros muito lidos na pandemia, que é A Ciência da Felicidade, e a gente está falando de psiquiatria positiva, de psicologia positiva. Então, tem uma ciência da felicidade, que faz
uma das virtudes, né, entre a compaixão, tá? Então, essa é uma outra área de estudo, porque quando a gente começa a estudar compaixão, isso está permeado de estudar a felicidade, né? Da possibilidade de ser feliz e não sofrer tanto, né? Assim, em psiquiatria é interessante pensar no grave do grave, né? Porque no instituto a gente acaba tendo contato com casos mais graves, digamos assim, que não bate na porta do consultório particular, né? Então a gente tem uma vivência muito intensa, uma vivência forte, né? Como que eu sei, sem olhar nas escalas, né? Como que eu sei que uma pessoa está melhor? Muito simples. O autocuidado muda a ponto de eu não reconhecer a pessoa no elevador. A pessoa começa a Porque a se gente... olhar, né? Se sentir, se cuidar. Então, muda a postura, muda o autocuidado e nasce o olho no olho, né? Aí, o que acontece? Ela volta a ouvir música, ela volta a ler, ela volta a namorar, ela volta a estudar, ela volta a participar do coral que ela participava e parou. Então, a gente observou como foi 2015 e a gente, com as mídias sociais, a gente mantém contato ao longo do tempo, não só no IPQ, né? Então, você sabe que alguém voltou para sua cidade natal, refez os laços com uma outra pessoa, engravidou e teve bebê. Então, assim, é muito lindo participar disso, né? Assim, é mais do que o trabalho, né? É É algo bonito. assim que a gente leva como é a vida da gente, né? E, Esse é o meu professora, trabalho e a minha onde é vida. que é ou como é que a compaixão ela encaixa no budismo, ela encontra o budismo e ela encontra a psicologia positiva? Na psicologia positiva, no livro, o Léo tem um capítulo o capítulo é A Felicidade Existe? Porque algumas pessoas vão dizer que não. Não, isso é balela, a felicidade não existe, né? E é interessante, porque quando eu li o diagnóstico novo de transtorno de estresse pós-traumático, lá em 2010, 11, quando a gente já sabia o que ia sair de novo, tinha uma frase que era característico de pacientes que eu já tinha atendido, que era incapacidade de sentir alegria, felicidade e contentamento. Isso era um critério diagnóstico novo. E aquilo me chamou tanto a atenção, porque eu falei, é verdade. Tem muita gente que vem se tratar de depressão, e a gente acompanha, né, os pacientes que internam, fazem ECT, eletroconvulsoterapia, eletromagnetoterapia, são, além do medicamentoso, e de fato as pessoas melhoram da depressão, isso é inquestionável, são tratamentos de ponta, né? Mas ela não está mais em depressão, mas ela não está feliz. E isso acontecia na minha observação e na narrativa do paciente. Lina, eu sei que eu não estou em depressão, mas eu não estou feliz. E aí os estudos da psicologia positiva foram aprofundando, junto com os estudos de compaixão, né? Então, atualmente, eu participo de um ensaio clínico, uma pesquisa, com 3 faculdades envolvidas, Federal da Bahia, Federal de Pernambuco e Federal de São Paulo, e na de psicologia positiva, que é um dos braços, que eu estou junto com o Leonardo Machado, foi específico para transtorno de estresse pós-traumático já no contexto da pandemia, do Uhum. Covid-19. Que bom E que isso já aí está sendo cuidado, né? já está tudo online, né? 13 sessões individual, e eu fiz o protocolo junto com o Léo Machado. E eu fiz já o piloto, já tem vários pacientes, a gente já sabe que está funcionando e que está ajudando mais pessoas. Isso é muito bom. A gente Professora, fica bem feliz, viu, Joyce, de não poder estar é? Pelo fazendo amor de alguma coisa Deus, nesse as momento, né? pessoas precisam de muita ajuda, todos nós, e tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que Isso. resolvem de uma maneira mais simples, mas na verdade está todo mundo no mesmo barco e maus. É. A gente pesquisou no seu Instagram, Ah, e o que quer dizer compassion eating? É transtorno ah alimentar? esse também isso surgiu na pandemia, né?
porque eu tinha um tempo livre, né? O trânsito de São Paulo a gente ganhou assim, de brincando 2, 3 horas por dia, né? Sim, Então você sim, imagina 10, 15 horas por semana. sim. Aí eu juntei tudo que eu tinha, desde 2008, 9, 10, 11, que eu trabalhei com transtornos alimentares, né? E aí eu falei, gente, apesar de naquela época se terapia cognitiva narrativa, construtivismo, já era compaixão, já era, estava ali implícito. Aí eu juntei tudo que eu tinha, esse curso deve somar umas 12 horas, alguma coisa assim, e também gravei videoaulas para falar que tem um jeito da gente trazer compaixão no comportamento de comer, de se alimentar. E aí junta tudo que eu atendi na vida de anorexia nervosa, que é um diagnóstico grave, né? Que muitas pessoas ou morrem pela decorrência dessa patologia ou por suicídio, bulimia nervosa, que às vezes dura 5, 10 anos, e as questões ligadas à compulsão alimentar, obesidade, cirurgia bariátrica, né? Porque eu fazia laudo para cirurgia bariátrica, hoje eu já não faço mais. E transtornos alimentares é um diagnóstico, ele é interessante porque ele é democrático, porque qualquer pessoa pode ter. Sim. Na pandemia, aumentou a compulsão alimentar. Então, eu tenho pacientes que retornaram agora porque engordaram 30 quilos ano passado. Ficaram. As pessoas se desequilibraram muito, né? É. Então, esse olhar de que é uma desordem e que você pode voltar à ordem se você entender a emoção de base. Então, para quem nunca pensou em finitude, essa é a hora de pensar. Né? Mas para que serve pensar na morte? Primeiro, respeitar a morte, ela é inevitável, ela virá, né? E se eu respeito, isso é bem budista, né? Porque se eu respeito a morte, então, se eu aceito que existe a velhice, todos nós passaremos por isso, existe doença, existe pobreza. E aí, por que eu ficaria no hedonismo, consumindo, né? Uma coisa mais egocêntrica, digamos assim, de autocuidado. Por isso que, às vezes, quando a gente fala de autocompaixão, confunde um pouco com egoísmo, entendeu? No sentido de, eu me basto, né? Aquela coisa assim. E não é isso. Porque eu falo isso para minha filha, né? O melhor presente que eu posso dar para ela é a minha saúde, Sim. a minha alegria. Por quê? Porque ela nunca vai ter que parar a vida dela para cuidar de mim doente, né? Sim. Eu acho que esse é um bom presente que a gente pode deixar, né? Para todo mundo, né? Professora, me diz se eu não falei algum assunto que você acha relevante. Foi muito linda a nossa conversa, hein? É um tema que a gente nunca tinha tocado. O que eu queria falar, pensando nos... Toda vez que você ouvir que alguém está com Covid, que alguém morreu, pare de olhar para esses números. Pense que cada número que você está olhando lá é uma vida, é uma pessoa. Então, muitas vezes angustia porque você não sabe o que fazer com a notícia. Põe a mão no coração e faz 1 minuto de silêncio. Em homenagem, em respeito a essa pessoa. E com tantas mortes, você vai fazer isso algumas vezes por dia. Porque alguém internou, alguém entubou e alguém foi a óbito. Com Covid ou não Covid. Né? Que bonito isso, professora. Que bonito, porque a gente entra nessa espiral de tristeza e fica impotente, não sabe o que fazer. Essa história de pôr a mão no coração e rezar 1 minuto é lindo. É pôr a mão aqui, porque assim, eu não sou boa de reza, eu não sei rezar, então eu faço 1 minuto de silêncio. Mas em respeito a essa outra pessoa que está sofrendo, né? E se cada vez que você souber de alguém, de uma notícia, você faz isso
foca no teu coração, que isso reverbera no coração dessa pessoa. Ai, que lindo, professora. Muito obrigada. Você nos deu, essa ideia. como uma boa professora, você nos deu lições lindas de compaixão, e de atos, né? Porque às vezes a gente fica na teoria, Isso, e eu queria isso. agradecer você, porque... É para trazer para o coração. Isso mesmo. Muito obrigada, professora. Tá? Foi lindo falar Eu com que você. agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. por essa dedicação. Grata pelo convite, gratidão pela oportunidade, a todo mundo que for assistir. Vamos treinar com paixão. Vamos sim, vamos focar nisso. Muito obrigada, professora. Olha, transmita, por favor, a todos os profissionais do Hospital das Clínicas, do SUS desse país, nosso agradecimento e as nossas homenagens. Muito obrigada, professora. Obrigada. Foi um prazer. Para mim também, obrigada. Que conversa linda, que trabalho lindo, né? Da professora. Muito bom, né, Tiago? Muito bom, muito bom. Obrigada a todos que passaram por aqui. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Essa história de pôr a mão no coração, fazer um minuto de silêncio em homenagem a quem precisa, é lindo. Muito obrigada a todos vocês. Boa tarde e até breve.